Muitas vezes, quando estamos passando por adversidades, nos encontramos sem forças, porque as adversidades elas podem minar as nossas forças e não conseguimos prosseguir na caminhada cristã. Esse é o estudo de número 1280 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe abundantemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E nos momentos em que passarmos por adversidades, por sofrimentos, por dificuldades, é necessário buscarmos forças no Senhor para vencermos, pois na força do Senhor nós venceremos. Vamos ao nosso tema, sem forças para prosseguir. Nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 40, verso 29, que diz: faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fatigados. E tem outra versão que diz que ele dá força ao cansado. Ele aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus, ele é fonte de toda força. Isaías capítulo 40, verso 28 diz: não sabes? Não ouvistes que o eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Nosso Deus, ele é o Criador de todo o universo, ele não se cansa, ele não fica exausto, ele é Deus. Nossa mente é limitada e nós não conseguimos compreender verdadeiramente quem é o nosso Deus. E muitas pessoas, diante das adversidades, deixam de buscar ao Senhor. Uns por dó, eles acham que vão sobrecarregar ao nosso Deus, porque Deus tem tantas coisas para fazer. Imagina só. E outros por não terem fé. Por não ter fé suficiente que Deus está no controle de tudo e que no tempo determinado por Ele a vitória virá. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E tem outra versão que diz que para tudo há uma ocasião. É um tempo para cada propósito debaixo do céu. Não podemos nos esquecer que Deus usa todas as coisas para o nosso bem, que o nosso Deus poderoso, vivo, maravilhoso, ele transforma a maldição em bênção, porque ele tem todo o poder. E o que acontece? Muitas pessoas se precipitam no momento das adversidades. Eclesiastes capítulo 8, verso 6 diz: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. O autor de Eclesiastes nos ensina que mesmo nos momentos de sofrimentos nós devemos manter a calma. Nós devemos fazer o que é necessário sem nos precipitarmos em nossos pensamentos, quando, por exemplo, nós acreditamos que estamos sozinhos na batalha, que Deus se esqueceu de nós, acreditando que Deus nos abandonou, e aí queremos desistir de tudo, inclusive da nossa fé em Deus. E também nós não podemos nos precipitar em nossas palavras e em nossas ações, fazendo justiça própria. Lembre-se, sempre que o Senhor nos fortalece, o Senhor nos faz forte, o Senhor nos dá vitória. Isaías capítulo 41, verso 10 e verso 13 fala: por isso não temas, porque estou contigo. Olha que Deus tremendo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro:
não temas, eu te ajudarei. A palavra de Deus é fonte de fortalecimento, é fonte de ânimo. Nós precisamos nos alimentar dela, assim como nos alimentamos com a comida, porque se não nos alimentamos, nós ficamos fracos. A ausência da palavra, a ausência da meditação da palavra de Deus nos torna fracos na fé. E aí, diante das adversidades, o que acontece conosco? Desesperamos. A Bíblia ela nos mostra diversos exemplos de pessoas que passaram por adversidades e elas se fortaleceram no Senhor. Elas tiveram vitória porque a fé delas não vacilaram. Vamos nos lembrar de Davi? Ele é um ótimo exemplo. Ele é um exemplo de alguém que passou por diversas adversidades, mas em todos os momentos ele não desistiu. Por quê? Porque ele buscava forças no Senhor para continuar nas batalhas. Ele buscava forças no Senhor através da oração. No Salmo 28, verso 6, olha que lindo, bendito seja o Senhor, pois atendeu as minhas petições. Davi orava ao Senhor, confiando plenamente que Deus ouviria as orações e atenderia as petições dele. E o que Davi fazia? Davi agradecia, Davi se fortalecia no Senhor, trazendo a memória dele. Quem era o Deus que ele servia? No Salmo 28, verso 7 e verso 8 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou, e com meu cântico eu louvarei. O Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. O Senhor é fonte de força e também de proteção. Davi fortalecia a fé dele, Davi fortalecia a confiança dele no Senhor. Ele trazia a memória dele quem verdadeiramente é Deus, e nós podemos nos fortalecer através da palavra de Deus que nos ensina quem verdadeiramente é o nosso Deus. No Salmo número 9, o verso 9 e o verso 10 diz assim: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Aí Davi fala assim: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Quem conhece os atributos do nosso Deus, a bondade, a misericórdia, quem conhece o amor, a justiça, a fidelidade do nosso Deus, quem sabe que o nosso Deus é vivo, é poderoso, é onipotente, é onisciente, é onipresente, consegue confiar nele, consegue descansar nele, mesmo nos momentos mais difíceis. Certa vez Davi estava refugiado. Ele estava morando com sua família e aqueles que o acompanhavam, aqueles 600 homens e as famílias deles, lá na cidade de Ziclag, para não serem mortos pelo rei Saul. 1 Samuel capítulo 27, verso 1 diz assim: depois considerou Davi em seu coração: qualquer dia desses, Saul vai conseguir me matar. O melhor a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Somente assim Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel, e assim estarei livre de suas mãos. Embora os filisteus não confiassem em Davi, porque Davi foi o mesmo que matou o gigante Golias, o herói dos filisteus, o rei Aques o considerava, e o considerava como um anjo de Deus. Vamos ver? 1 Samuel capítulo 29, verso 9. Respondeu Aques a Davi: é verdade que tu me tens sido leal e benéfico como um anjo de Deus. Só que os líderes filisteus rogaram terminantemente: não é possível que ele vá à guerra conosco. O rei Aques, mesmo sabendo que Davi era aquele homem que derrotou o gigante Golias, ele gostava de ter Davi ao seu lado. E quando os filisteus foram guerrear contra Israel, contra o rei Saul e os filhos
de Saul, os príncipes dos filisteus não permitiram que Davi lutasse com eles, não, porque Davi poderia se voltar contra os filisteus e ajudar a Saul. E Davi, ele teve que voltar para Ziclag com os seus homens. No terceiro dia, quando ele estava voltando para Ziclag, chegando, eles tiveram uma surpresa devastadora. Os amalequitas invadiram Ziclag, saquearam-na, colocaram fogo e levaram as pessoas cativas. 1 Samuel capítulo 30, verso 2 diz: tomaram como cativas todas as pessoas que estavam lá, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Sabe o que aconteceu? Deus não permitiu matar a ninguém, mas a destruição foi grande e a tristeza se apoderou dos homens de Davi e do próprio Davi. A Bíblia nos ensina que eles choraram até perderem as forças, até não terem mais forças. 1 Samuel capítulo 30, verso 4 diz: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Eles ficaram desanimados, tristes, desesperados, eles ficaram sem forças e eles ficaram revoltados a ponto de culparem a Davi, querendo matar a Davi, mas eles não levaram em consideração que Davi estava na mesma situação que eles, porque a família de Davi também tinha sido levada prisioneira. Agora imagina como ficou o coração de Davi e a Bíblia nos descreve. Vamos ver? 1 Samuel capítulo 30, verso 6, a parte A diz assim: Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Muitas pessoas, diante do dia mal, diante da adversidade, da dor, diante da angústia, eles se revoltam contra Deus. Isso não é algo certo. Mas o que Davi fez? Ele não deixou a angústia, a dor, a tristeza dominar o coração dele, mesmo sem forças. Davi foi buscar na fonte de toda a força, que é o Senhor nosso Deus. 1 Samuel capítulo 30, verso 6, a parte final, que diz: Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor seu Deus. Outras versões dizem: ele encontrou força no Senhor. Ao buscar a presença de Deus, ele encontrou forças, ele encontrou ânimo e ele foi confortado. Olha que Deus lindo! O Deus de toda consolação consolou e fortaleceu Davi. E Davi continuou, mesmo naquela adversidade, mesmo no dia mau, em que os seus próprios homens queriam matá-lo, ele continuou firme no Senhor. Ele continuou confiando plenamente no Senhor, assim como o salmista. Ele pode ter falado como se sentia ao Senhor, também pode ter sido feito essa oração por Davi. No Salmo 119, verso 28, que diz: minha alma se consome na tristeza, reergue-me segundo a tua palavra. Ou seja, existe a dificuldade, existe a dor devido ao problema que está sendo enfrentado, mas olha a oração: reergue-me segundo a tua palavra. Outra versão já diz que o salmista pediu para o Senhor o fortalecer. Ele estava vivendo em grande sofrimento e ele estava precisando ser fortalecido para vencer a angústia, para vencer a amargura, aquela tristeza. Reerguer é levantar novamente. Quantas vezes pensamos que chegamos no fim do poço? Quantas vezes pensamos que nós estamos destruídos, que nós estamos detonados? Mas nós precisamos nos reerguer, nos levantar novamente. E o salmista pediu isso para Deus. Deus é o nosso Deus. Ele nos reergue, Ele nos tira do monturo, Ele nos tira do pó, Ele nos levanta, nos fortalece. E óbvio, é Ele que nos dá a vitória. Louvado seja Deus. E na presença do Senhor, nós somos restaurados, reerguidos e fortalecidos. Assim como aconteceu com Davi, porque ele depositou no Senhor olha a palavra,
toda a esperança dele. No Salmo 27, verso 14, nos ensina: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Perceba que Davi, ele confiou plenamente no Senhor, colocou toda a esperança dele no Senhor, não foi em homens. Ele se voltou para o Senhor e do Senhor ele recebeu forças, orientações e vitória. 1 Samuel capítulo 30, verso 8, e ele perguntou ao Senhor, olha a oração dele: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Deus restaurou o ânimo de Davi, Deus restaurou as forças de Davi e de seus homens. Eles foram, obedeceram e venceram os amalequitas, e voltou não somente com tudo que era dele que os amalequitas tinham roubado, mas com os despojos dos amalequitas também. Glória a Deus. O apóstolo Pedro nos ensina que Deus é Ele que nos concede forças. 1 Pedro capítulo 5, verso 10 diz: ora, o Deus de toda graça é o Deus do favor que nós não merecemos, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. O nosso Deus é a fonte de toda força, de toda bondade e misericórdia. Ele restaura as nossas forças, como nos ensina nosso texto base. Ele nos renova, nos fortalece, ou seja, Ele concede-nos forças para suportarmos as provações, para suportarmos as lutas e os dias difíceis, mas nós devemos estar sempre alicerçados no Senhor, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, e a Bíblia nos ensina que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. O nosso Deus, Ele nos sustenta, Ele nos dá vitória. O profeta Isaías, ele nos ensina que devemos renovar as nossas forças em Deus. Isaías capítulo 40, verso 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Mas quem? Aqueles que esperam no Senhor. Como é difícil esperar, não é verdade? Mas devemos aprender, porque quem conhece ao Senhor se fortalece nele, consegue confiar, consegue descansar, consegue colocar a sua fé e a esperança totalmente nele. Sabe por quê? Tem suas forças renovadas. Recebe do Senhor novo vigor, novo ânimo para enfrentar as adversidades até chegar à vitória, e recebe um novo cântico, o cântico de vitória. Vamos concluir? Paulo nos ensina que nós sofremos pressões, nós enfrentamos dificuldades, aflições e angústias. Nesses momentos não podemos desfalecer, desanimar ou ficarmos fracos na fé, sem saber como devemos agir devido à perplexidade. E 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, Paulo fala assim: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos o quê? A esperança. Nesses momentos de perplexidade, de espanto, de assombro diante das situações, diante das circunstâncias, das adversidades, o que precisamos fazer? Precisamos estar fortes no Senhor, fortalecidos no Senhor, para não perdermos a esperança. Busque força no Senhor, porque é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te dá a vitória. E se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou caso tenha dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque,
eu te faço esse convite, se inscreva. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.